Three.js é uma biblioteca do JavaScript usada para criar e exibir gráficos de computador em 3D animados em um navegador da web usando o WebGL. O código-fonte do Three.js está hospedado em um repositório do GitHub e é disponibilizado gratuitamente. Bibliotecas de alto nível como Three.js, GLJS, SceneJS ou até o PhiloGL ou uma série de outras bibliotecas tornam possível criar animações de computador em 3D complexas que são exibidas diretamente dos navegadores, sem o esforço de um aplicativo autônomo tradicional ou um plugin. Em anexo com os materiais dessa aula, você vai receber o arquivo tree.min.js com o código dessa biblioteca, então não precisa do link, eu já vou deixar o arquivinho prontinho para você. Além da biblioteca Three.js, nós vamos usar a biblioteca glTF Loader, que será necessária para carregar o modelo 3D da boneca, do Round 6. E essa boneca ela vai estar no formato glTF. A gente vai trazer esse modelo 3D diretamente para o código. E por fim, vamos usar a biblioteca GSAP, que vai criar animações de alta performance em poucos segundos. Nós basicamente vamos usar essa biblioteca para animar a boneca. Essas três bibliotecas estão disponíveis para você nos materiais dessa aula, na pastinha chamada BBT. Eu vou até copiar essa pastinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou criar a nossa pasta para começar o curso, curso Three.js, dentro da pasta curso Three.js eu vou colar, ó, já tem aqui a pastinha BBT. Bom, e onde que a gente vai programar? Nós vamos precisar do VS Code, o Visual Studio Code. Nós vamos usar a versão gratuita, então deixa eu entrar aqui no site, ó, tá aqui, code.visualstudio.com. Você vai, baixa aqui para Windows e instala o JavaScript, tá bom? É bem fácil, não vou nem precisar fazer aqui no vídeo, é basicamente baixar e instalar. Porém, dentro do Visual Studio Code, nós vamos precisar de um plugin para conseguir rodar esse jogo. Esse jogo não vai rodar no navegador diretamente, igual os outros jogos que a gente costumava fazer em JavaScript, aqueles jogos em 2D, onde você só executa lá o arquivo index.html, já roda tudo bonitinho. Aqui nós vamos mexer com modelos 3D. Esses modelos 3D eles não vão rodar no navegador direto. A gente vai precisar criar um mini servidor. E como é que a gente vai criar isso? Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. No cantinho esquerdo aqui a gente tem esse último ícone que são as extensões. Nessas extensões eu tenho aqui o meu JavaScript que eu já instalei e eu tenho aqui o Live Server. Como é que você pesquisa por extensões, Eu vou começar aqui colocando JavaScript, você vai escrever aqui em cima, ó, JavaScript. E você vai instalar esse primeiro aqui. Beleza, clicou aqui, vai estar aqui para você instalar. Depois que você instalou o JavaScript, você vai instalar o Live Server. Esse cara aqui, ó, esse cara roxinho aqui. Para que serve isso? O Live Server vai ser responsável por hospedar dinamicamente os arquivos que nós vamos usar, para que o modelo 3D da boneca possa rodar no nosso navegador. Então a gente vai precisar do Live Server para conseguir executar esse jogo no nosso navegador. Tudo certo? Então vamos começar aqui. Eu vou vir aqui em File, Open Folder. Eu vou achar aqui o nosso curso Three.js, selecionar a pasta. Bom, já estou aqui, eu vou criar um arquivo aqui dentro, New File. Esse arquivo que eu vou criar aqui, nós vamos começar pelo HTML, nós vamos precisar de um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo JavaScript, Você sabe que essas três linguagens sempre trabalham juntas. O HTML representa a estrutura, o CSS é sempre alguma coisa ali relacionada à estilização, e o JavaScript é onde tem as funcionalidades de fato. Vou dar um Ctrl S aqui para a gente já salvar esse arquivo como index.html. E eu vou salvar aqui na pasta curso Three.js. Salvar. Beleza. Então vamos estruturar aqui o nosso documento HTML. Setinha para a esquerda, vamos começar com doctype. Eu vou então abrir a tag HTML aqui. Abrir e fechar. Qual que vai ser a head, a cabeça dessa tag HTML? Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que está pequeno, Vamos abrir a tag head. Essa tag head aqui eu vou começar colocando o meta, que isso aqui é tudo padrão. A gente nem chegou ainda no
3GS de fato. O TF8, os códigos tudo bonitinho, padrãozinho. O título desse jogo, deixa eu escrever aqui, title. Qual que vai ser o título do nosso jogo? Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Belezinha. Style. Colocar só uma margenzinha aqui, a gente vai configurar todas as questões de estilo direto, né, lá na folha do CSS, não precisa se preocupar com isso agora. Deixa eu só colocar aqui um body e uma margenzinha de 0 pixels. Daqui a pouco a gente vai entender isso aqui melhor, vamos só colocar esses dados por enquanto. Belezinha. Terminei a head, hora de construir o corpo. No caso, o nosso corpo aqui, eu vou basicamente conectar os outros arquivos aqui. Eu não vou escrever nada de fato aqui no HTML. O HTML, como a gente conversou agora há pouco, é só a estrutura do documento. Então eu vou conectar aqui o quê? Eu vou conectar aqui as 3 bibliotecas que a gente vai precisar e os outros arquivos. Então a gente vai começar conectando aqui com uma tag script. Essa primeira tag script aqui, ela vai ser usada para colocar a biblioteca tree.min.gs. Como é que a gente liga uma biblioteca aqui dentro? Ó, vou colocar aqui src, recebe. Onde que está a biblioteca tree.min.gs? Se a gente vier aqui na pasta com os arquivos do curso, eu tenho aqui, né, o index.html, eu tenho a pastinha bbt e dentro da pastinha bbt eu tenho aqui tree.min, que é um arquivo JavaScript, né, .gs. Então, para acessar esse cara que está dentro de uma pasta, eu tenho que colocar o nome da pasta, barra deitada para a direita e depois o arquivo que eu quero acessar. Então, o nome da pasta é bbt. E aí sim eu vou acessar aqui, ó, tree.min.gs. Na sequência aqui, eu vou conectar a segunda biblioteca, bbt, né? Ela também está na pasta bbt. Vai ser a gltf loader, tá aqui, ó, setinha para cima, enter. Pronto, biblioteca conectada. Terceira biblioteca, qual que é? Vou colocar aqui script, src, bbt, gsap.js. Pronto, conectamos aí as nossas 3 bibliotecas. Eu tenho que conectar agora o arquivo JavaScript aqui dentro. Então, ó, script, src, recebe. Esse arquivo JavaScript eu vou chamar ele de game.js. Ele não existe ainda, tá? Eu vou criar ainda, calma aí. Game.js, vamos fechar aqui a tag do JavaScript. Prontinho. Então, olha só, construímos aqui o nosso arquivo HTML, né? Isso aqui padrão, não se preocupe com isso aqui. Coloquei o título do jogo, batatinha frita 1, 2, 3. Uma leve estilização, que daqui a pouco a gente vai estilizar isso aqui direito. E conectamos aqui, né, no corpo desse HTML as 3 bibliotecas que a gente vai precisar. O Tree.js, o gltf loader e a gsap. Tree.js é o que a gente vai aprender nesse curso. A gltf loader é para carregar modelos 3D. E a gsap é para lidar com animações. Também conectei o arquivo game.js. Ótimo. Ctrl S. Agora eu vou criar esse arquivo aqui, né? O game.js. File, new file. Deixa eu dar um Ctrl S direto aqui. Game.js. Belezinha. Vou aproveitar também e já criar o nosso arquivo CSS. File, new file. Ctrl S. Style.css. Salvar. Mais pra frente a gente conecta esse arquivo CSS, tá? Lá no finalzinho do curso. Não se preocupa com isso agora não. Então, da nossa aula 2 em diante, vou usar outro programa para programar aqui. Mas eu recomendo que você fique fazendo todo esse curso no Visual Studio Code. Eu não vou fazer ele no Visual Studio Code porque as letras aqui são bem pequenininhas. E às vezes eu fico escrevendo as coisas e ele fica completando sem querer. Então, para ficar mais didático para você, a partir da próxima aula eu vou usar o Sublime Text, que é um editor de texto muito simples. Mas você pode continuar programando aqui no Visual Studio Code, tá bom? Nós vamos precisar dele. O objetivo dessa aula é fornecer uma introdução ao Tree.js,
Começaremos montando uma cena com cubo giratório. Para sermos capazes de exibir qualquer coisa com o Three.js, nós vamos precisar basicamente de 3 coisas: uma cena, uma câmera e um renderizador. Basicamente para que a gente possa renderizar a cena com a câmera. E de agora em diante, em vez de continuar programando aqui no Visual Studio Code, eu vou programar lá no Sublime Text. Mas por que usar o Sublime Text? Basicamente para que você consiga enxergar esse código aqui melhor. Porque o Visual Studio Code tem tanta ferramenta aqui na tela que eu acho que fica um pouco poluído ficar dando aula usando isso aqui. Então eu vou usar o Sublime Text, que é basicamente um editor de texto, e vai ficar muito mais fácil para a gente ver as coisas. Ó, eu vou pegar aqui o nosso arquivinho, o game.js, e vou jogar aqui no Sublime Text. Você não precisa fazer isso. Você pode continuar programando lá no Visual Studio Code, tá? A gente está nesse arquivo aqui, ó, game.js. Beleza. Vamos começar a configurar então a nossa cena no Three.js. Eu vou colocar aqui, ó, configurando a cena. Vamos criar aqui uma nova cena. Const scene recebe new tree.scene. Esse tree está saindo de onde? Está saindo lá da biblioteca do Three.js, que a gente linkou lá no HTML. E lá no HTML, esse arquivo game.js também está linkado. Então eles conseguem se comunicar. Outro, câmera. Eu vou criar aqui a nossa câmera, const câmera recebe new tree.perspective camera. E vou colocar aqui os parâmetros. O primeiro desses parâmetros é o chamado FOV. O que seria FOV? É a extensão da cena que é vista na tela a qualquer momento, né? Um valor em graus. É basicamente o campo de visão dessa câmera. No nosso caso aqui vai ser 75 graus, o campo de visão da nossa câmera. No nosso segundo parâmetro eu vou colocar aqui window.inner width dividido por window.inner height. O que é isso aqui? Esse segundo parâmetro é a proporção da imagem. Para obter a proporção da imagem, a gente vai dividir a largura pela altura, tá? É para ter ali o aspecto, né? 16:9, 4:3. Divide a largura pela altura que vai dar tudo certo. Na sequência, eu tenho mais um número para colocar aqui. Eu vou colocar 0.1, depois da vírgula ali. Muita atenção que tem vírgula. Esse 0.1 é o quê? É o plano de recorte. Nós temos dois planos de recorte, né? O plano de recorte próximo e o plano de recorte distante. O próximo é 0.1 e o distante vai ser 1000. O que isso quer dizer? Isso significa que os objetos mais distantes da câmera do que o valor de longe ou mais perto do que o valor de perto não serão renderizados. Então, se eu tenho um objeto que está a menos de 0.1 ou a mais de 1000 pixels da câmera, ele não vai ser renderizado. Você não precisa se preocupar com isso agora, mas pode querer usar outros valores em seus aplicativos para obter um melhor desempenho. A gente não precisava renderizar aqui com 1000, eu só quero renderizar um cubo. Mas isso não é um papo para agora. Coloquei aqui a nossa cena, coloquei a nossa câmera, tinha um outro cara, né? Como é que era o outro cara mesmo? Renderizador. Como é que funciona o renderizador? Vou colocar como constante também. Renderer. Esse render vai receber new tree.webgl renderer. Ah, acabou? Não. O renderizador é um pouquinho mais complexo. Eu vou criar o renderizador, vou definir aqui o tamanho da tela que eu quero renderizar, né? Então o próximo passo aqui é o tamanho da tela. Então eu vou colocar renderer, renderizador que eu acabei de criar, ponto. Set size, vou alterar o tamanho dele para... Qual que é a largura? Window.inner width. Qual que é a altura? Window.inner height. Prontinho. Agora eu tenho que linkar esse renderizador no arquivo index.html para trazer ele para o nosso jogo. Então, ó, linkando o renderizador. Beleza. Document.body.append child, basicamente adicionar como filho no corpo do documento. Vou adicionar quem como filho no corpo do documento? O renderer.
.doomElement. Belezinha. Criamos então a cena, criamos a câmera, criamos e configuramos o renderizador. Tá tudo pronto, né? Esse renderizador é basicamente o cara que faz a mágica acontecer. Além do WebGL Renderer que a gente colocou ali, o Three.js tem vários outros, né? Você pode pesquisar aí que cada um serve para alguma coisa, alguns ajudam até a economizar memória de acordo com o navegador, enfim. Além de criar a instância do renderizador, a gente vai sempre precisar definir o tamanho no qual a gente quer renderizar, né? O tamanho da tela, por isso a gente usou ali o setSize. É uma boa ideia usar a largura e a altura da área que queremos preencher com o nosso aplicativo. Nesse caso, a largura e a altura da janela do navegador. No caso, eu coloquei aqui, né, window.winnerWidth e o window.winnerHeight, né, largura e altura da própria janela. Para aplicativos de alto desempenho, você também pode fornecer valores menores a setSize. Você poderia dividir isso aqui por 2. Né? Eu estou usando valores muito grandes aqui e não estou economizando memória, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar daqui a pouco, porque o negócio vai começar a pesar. Por último, mas não menos importante, a gente vai ter que adicionar o cubo, né? Não era esse o objetivo da aula, fazer o cubo? Cadê o cubo? Vamos criar então esse cubo. Declarando o cubo. Para declarar uma geometria, eu vou usar isso aqui, ó. Vou começar com uma constante chamada geometry, que vai receber new tree.box geometry. Isso aqui vai definir o tipo de geometria que a gente está criando. Você pode usar um box, você pode usar várias outras coisas ali no lugar do box. Tudo isso de acordo com o tipo de objeto geométrico que você quer criar. No nosso caso, a gente quer criar um cubo, uma caixa, um box. Né? Se eu quisesse criar uma esfera, eu ia usar o sphere. Além de criar a geometria, eu tenho que colocar um material nesse cubo, porque o cubo vai vir sem material. Sempre que a gente cria um modelo 3D, esse modelo tem que ser vestido de alguma coisa. Então, ó, declarando o material do cubo. Vamos lá. Const material. Esse material vai receber new tree.mesh basic material. Material básico, né? Então vai basicamente ter uma cor. Color 2.0x00ff00. Isso aqui é uma cor em hexadecimal, tá? Você pode usar aí aquele site que a gente conversou lá no outro curso, que é o HTML Color Code. Tem tudo lá, os códigos das cores para você. Agora, criei o meu cubo, criei o material, eu vou aplicar o material no cubo. Aplica o material. Como fazer isso? Const cube. O cubo vai receber então new tree.mesh. Estou criando aqui uma constante chamada cubo que vai receber um mesh, ou seja, um objeto 3D. Esse objeto 3D é composto de uma geometria que está aqui dentro da variável geometry, e essa geometria vai ser revestida do material que está dentro da variável material. Então eu basicamente aqui na linha 17 criei o cubo. Criei o cubo, que é um mesh que tem essa geometria que está aqui dentro dessa variável e esse material que está dentro dessa variável. Ou melhor, dessa constante, né? São constantes que a gente criou ali. E, por fim, eu vou adicionar esse cubo à tela. Adiciono o cubo à tela. Scene.edge cube. Ctrl S. Antes da gente ver isso aqui, eu vou configurar a profundidade da câmera, para a gente conseguir ver o cubo direitinho. Eu fui testando aqui alguns valores e o valor de Z, né, o valor de profundidade em 5, para o nosso caso aqui no cubo, é o mais indicado. Eu não sei o que você quer fazer aí depois, você vai ter que ficar, se você quer fazer algo diferente, você vai ficar testando valores aí, até você encontrar algo legal. Então beleza, está achando muita informação? Vamos de novo. Configuramos a cena, configuramos aqui a câmera com todos os seus parâmetros, configuramos o renderizador, o tamanho desse renderizador, colocamos o renderizador grudado lá no arquivo HTML, depois
Declaramos um cubo, né, uma box geometry. Essa box geometry vai ter essa cor aqui, que vai ser uma cor verde muito clara. Na sequência, eu coloquei const cube recebe new tree.mesh. Mesh é basicamente malha. Uma malha é um objeto que pega uma geometria e aplica nessa geometria um material, né? Então a gente pegou aqui essa geometria que a gente criou ali em cima e aplicou nela esse material que a gente criou ali em cima. Na sequência, nós adicionamos essa malha à nossa cena e configuramos aqui a profundidade da câmera. Ah, beleza, posso rodar agora? E deu erro. Não, deu erro não, está faltando uma coisa muito importante. Está faltando o que aqui? Isso ocorreu porque a gente não está realmente renderizando a cena. Para que a gente possa de fato renderizar essa cena, a gente precisa de um loop de renderização ou animação. E como é que a gente cria esse loop de renderização? Olha aqui, ó, function. Eu vou criar uma função chamada animate. Essa função aqui vai basicamente ter o que dentro dela? Request animation frame. E nesse request animation frame eu vou chamar de novo a própria função, ou seja, eu estou criando aqui uma recursividade, né? A função chamando ela mesma milhares e milhares de vezes. E na sequência eu vou colocar aqui renderer. Render era quem mesmo? Ah, o nosso renderizador. Renderizador.renderizar, né? .render. Nosso renderizador vai renderizar o quê? Essa cena com quem? Com essa câmera. Essa cena aqui foi a cena que a gente criou e essa câmera foi a câmera que a gente criou. Então eu basicamente estou renderizando, usando o nosso renderizador. Renderizando quem? A cena que a gente criou com quem? Com a câmera que a gente criou. Tá. Depois que eu criei essa função animate, uma função ela não é ativada a não ser que alguém chame por ela. Eu tenho que chamar essa função pelo menos uma vez, né? Beleza, chamei a função. Mas como é que isso aqui funciona de fato? Essa função vai criar um loop que faz com que o renderizador desenhe a cena toda vez que a tela for atualizada, né? Uma tela normal, isso significa algo por volta de 60 FPS. Mas se você é novo aqui no 3GS e já mexeu com JavaScript, você pensa assim, poxa, por que a gente não usou uma funçãozinha chamada setInterval? A questão é, a gente poderia usar, mas Request Animation Frame tem uma série de vantagens. Talvez o mais importante seja que ela pausa quando o usuário navega para outra guia do navegador. Ou seja, ela só renderiza se aquela janela estiver ativa. Isso faz com que a gente não desperdice poder de processamento e vida útil da nossa bateria. Então a gente vai basicamente usar essa Request Animation Frame para renderizar o jogo com algo por volta de 60 FPS, algo bem alto, mas essa renderização só ocorre quando a gente estiver naquela janela. Se a gente não estiver naquela janela do navegador, essa renderização para, tá? Então por isso que a gente não usou a setInterval. Se você não fez as minhas aulas de jogos 2D no JavaScript, faz lá, que a gente usa bastante o setInterval para muita coisa. Bom, agora sim a gente pode ver o cubo. Vamos salvar aqui. Beleza, então para a gente executar essa cena, o que você vai fazer? Depois que você baixou o Live Server, você vai reiniciar o seu Visual Studio Code e vai aparecer esse cara aqui, ó, no canto inferior direito da sua tela. Você vai basicamente apertar em Go Live para que a gente possa executar o jogo. Então deixa eu clicar aqui primeiro em index.html, né, só para garantir, e clicar em Go Live. Prontinho. Tá aqui então o nosso cubo. Ele está totalmente de frente, né? Vamos dar uma giradinha nesse cubo aqui para a gente poder ver o aspecto 3D dele. Está parecendo que é um sprite 2D, mas não é. Vou fazer o seguinte aqui. Vou aplicar uma rotação nesse cubo. Cube.rotation.x mais igual a 0.01, para ir bem devagarzinho. Vou rotacionar esse cara em x e vou rotacionar esse cara em y. Cube.rotation.y mais igual a 0.01. Olha aqui. Agora sim dá para ver que é um cubo 3D. Você pode aplicar até outros materiais, né? Porque ele está totalmente verde. Pode aplicar até uma foto sua aí nesse cubo, mas você não vai conseguir fazer isso com qualquer tipo de material, né? Com qualquer tipo de material ali. Você vai ter que usar um cara mais específico.
Definidos os fundamentos do 3GS, vamos então começar a criar o nosso game.